Você já acordou de um sonho intenso e ficou pensando, caraca, o que isso quis dizer? Ou, às vezes você nem lembrou do sonho, você sabe que sonhou e nem lembra. Isso é mais comum do que você pensa. Os sonhos, eles parecem caóticos, ilógicos, sem sentido, mas todos eles carregam um significado profundo, simbólico. E hoje eu vou trazer uma perspectiva para vocês e uma forma de organização onírica que eu uso no meu dia a dia e que vem me ajudado e que eu tenho usado como ferramenta de autoconhecimento. E você não precisa de conhecimentos prévios, você não precisa ler um livro ou estudar e conhecer coisas e conhecer aspectos profundos sobre questões simbólicas. Você pode começar sem saber nada sobre símbolos. Apenas entendendo o conceito de símbolos, você já consegue analisar os seus sonhos, usando ferramentas para isso. Ferramentas de inteligência artificial que eu vou trazer para vocês, a forma também como eu me organizo e você pode adaptar para a sua realidade. Bom, por que eu comecei a anotar os meus sonhos? Tudo começou com a minha introdução à ciência dos sonhos, através do livro Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. E esse livro foi um livro que me deu o gatilho inicial para começar a minha organização onírica. Quando eu falar onírico, eu me refiro exclusivamente ao ato de sonhar no sonho durante a noite. E o livro do Siddhartha Ribeiro, ele traz uma perspectiva extremamente profunda e científica sobre o sonho. Como a gente pode anotar os nossos sonhos, e quais os benefícios também, ele traz toda essa perspectiva. Nesse vídeo, eu não tenho a intenção de fazer uma abordagem completa e aprofundada sobre o que é tratado no livro. O meu intuito aqui é trazer uma ferramenta prática para vocês. Vou dar uma pincelada, obviamente, nas questões conceituais, mas a minha ideia é trazer de forma prática como eu organizo os meus sonhos no dia a dia. Uma outra referência muito importante é o Carl Gustav Jung e o seu livro O Homem e seus Símbolos. Inclusive, eu vou deixar esses dois livros na descrição do vídeo para quem tiver interesse em se aprofundar nesses temas. Eu recomendo fortemente a leitura desses livros. Bom, primeiramente, o Siddhartha Ribeiro ele traz uma perspectiva incrível sobre a questão dos sonhos, porque ele traz a ideia de que os sonhos na contemporaneidade eles são tratados como algo meramente aleatório ou sem sentido, que não pode ter uma utilidade. Mas ele nos convida à reflexão. Pensando numa perspectiva biológica e evolutiva, toda espécie que evolui algum tipo de comportamento ou uma habilidade específica, ela evolui essa habilidade por ela ser útil, por ela ser eficaz na sobrevivência. E o ser humano, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos de evolução, ele preservou o ato de sonhar. Isso não foi à toa. Historicamente, a gente pode pensar e refletir sobre a questão do sonho. Até na própria Bíblia, Deus sempre entrou em contato com as pessoas através de sonhos. A gente tem inúmeros exemplos na Bíblia nesse sentido. Existem outras relações também com a nossa história. Tem um famoso químico russo que ele criou a tabela periódica. E o problema dele era o seguinte, ele tinha 65 elementos para organizar, 65 elementos da natureza. E ele se viu diante desse problema falando, caraca, como que eu vou organizar tudo isso? E aí um belo dia ele dormiu e durante o sono dele, ele sonhou com todos os elementos da tabela periódica. Não só os 65 que ele tinha que catalogar, como os outros diversos elementos que a humanidade nem sabia da existência. Então, o cara acordou, foi lá e anotou os sonhos dele. Agora eu proponho um exercício de imaginação. Imagina, mesmo químico, acorda, ele entra no TikTok e fica vendo o videozinho até a hora do almoço. E esquecer todos os sonhos dele. E os sonhos, eles têm essa característica. A memória dos sonhos, ela é extremamente frágil. Então, um pilar muito importante na construção do seu diário onírico é você acordar e anotar todos os detalhes dos seus sonhos. Isso é muito importante para a análise simbólica que vai vir posteriormente. E a análise simbólica,
é uma análise que a gente vai usar a filosofia de Jung, as ideias de Jung, do inconsciente coletivo, e não só do inconsciente coletivo, mas dos símbolos universais. E os símbolos, basicamente, são ideias universais que representam a essência humana. Então, um símbolo, por exemplo, se você sonha com um rio, você vai lá e escreve que sonhou com um rio. Mas é importante você trazer a perspectiva de como que estava aquele rio. Ou o mar, por exemplo, o mar é muito interessante, eu já sonhei com o mar. No meu sonho, por exemplo, o mar estava agitado. Então você tem que trazer essa perspectiva única, pessoal, né? Um cheiro, uma sensação no seu sonho. É sempre importante a gente anotar esse tipo de coisa no seu diário onírico. Os sonhos, eles também atuam como um processador de emoções. Eles são fundamentais no nosso processamento emocional. Nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, vão ser processadas durante a noite. Então o sonho, ele é o nosso terapeuta grátis. E ele vai potencializar o seu autodesenvolvimento, a sua descoberta de si mesmo. Vai desvendar a si mesmo nesse processo. E ele também é extremamente importante na consolidação das memórias. Então, tudo que você aprende, os seus sonhos, ele te ajuda a consolidar essas memórias e a concretizar conhecimentos. E principalmente na criatividade. A criatividade, como eu disse na resolução do problema do químico, e tem diversas outras pessoas que sonharam com músicas, artistas e pessoas que sonharam com soluções e criaram empresas. Então os sonhos, eles têm essa característica fundamental de atuar como um oráculo probabilístico. Eu tô aqui hoje por causa dos meus sonhos também. Os meus sonhos, eu sinto que eles têm um papel fundamental no enfrentamento e na forma como eu vou lidar com os meus problemas, com as minhas ansiedades, com as minhas sombras. E eu sempre tive a vontade de criar um canal no YouTube. E recentemente eu tenho sonhado bastante com isso, com o ato de criar conteúdo para a internet, porque eu já trabalho com criação, eu já trabalho com arte, com criação. Então é algo novo que me assusta, mas ao mesmo tempo me sinto impelido a fazer isso, me sinto impelido a criar, a ajudar novas pessoas, a trazer uma nova perspectiva, uma nova ideia para esse mundo e ajudar ele positivamente. Então, pessoal, basicamente, você precisa anotar os seus sonhos assim que você acorda. E isso não vai fazer diferença onde você faz, né? Eu uso um software que é o Anytype para poder organizar os meus sonhos. Você pode fazer num caderno, pode fazer num papel. O importante é que você tenha organizado e você possa escrever os detalhes e os símbolos que você identifica no seu sonho. Eu vou mostrar para vocês aqui brevemente onde eu organizo meus sonhos. E eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo para vocês acessarem o prompt que eu uso para poder analisar os sonhos com a inteligência artificial. Bom, pessoal, aqui na tela do Anytype, o Anytype ele funciona como um Obsidian, né? Para quem já usou esse software. Basicamente, aqui eu tenho diversos objetos. Aqui, esse objeto principal é uma coleção. Dentro de uma coleção, eu tenho diversos outros objetos. Então, cada nuvenzinha dessa aqui é um ícone, é um emoji, né? E, por exemplo, esse aqui, contexto onírico. Se eu clicar aqui, vai entrar o que eu sonhei, ó. Eu sonhei com meu pai, ele tinha comprado uma câmera, tal, não sei o que. Então, aí tem a descrição onírica aqui. Acho, eu tenho a análise do oráculo. Oráculo é o nome do agente que eu uso para poder interpretar os sonhos. Então aqui ele fez uma análise para mim com base em todos os símbolos que o meu sonho apresenta. Dentro desse software, dentro da coleção, eu consigo ter todos os símbolos. Então aqui eu adiciono todos os símbolos que eu pego, por exemplo, árvore, violência, raiva, enfim, aí eu coloco os amigos que eu sonhei e aí eu consigo ver a frequência que eu sonho com esses amigos ou com determinadas emoções. Então, anotar os sonhos e anotar os símbolos faz você ter essa clareza do que você tem sonhado, aí você consegue entender também o porquê que você vem sonhando isso. É importante também você anotar no seu diário onírico o estado anímico que você está, como você está se sentindo naquele dia, se você está passando por um momento difícil no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida de uma forma geral. É importante você trazer esse contexto. Aí ela vai te dar uma ajuda também na interpretação desse estado e na relação que ele tem, no estado emocional que você está e na relação que ele tem com os símbolos. E você também pode traçar esse paralelo também, de acordo com o tempo que você vai
entendendo mais sobre os símbolos e percebendo melhor as nuances dos sonhos e entendendo também os seus padrões, os seus mitos internos. Eu tenho mitos internos nos meus sonhos, eu já percebi isso, porque eu já anoto os meus sonhos, já tem de fevereiro que eu estou anotando os meus sonhos, e eu já percebi que eu tenho mitos dentro de mim, histórias que se repetem, símbolos que se repetem. Então você começa a perceber esses padrões e entender principalmente esses padrões. E aqui, os principais que eu anoto aqui é a data ela já vem automaticamente, e eu coloco avaliação da lembrança, porque a avaliação da lembrança é o quanto de detalhe eu lembrei daquele sonho. Se eu lembrei de muito detalhe, eu passei muito tempo escrevendo, eu coloco 5 estrelas. Se eu lembrei só de fragmentos, porque tem dias que é assim, eu acordo, eu dormi mal, e dormir bem está totalmente relacionado ao quanto você vai lembrar do seu sonho. Quando eu durmo mal, eu não lembro de muita coisa do meu sonho. Então eu coloco 2 estrelinhas ou 1 estrelinha, dependendo do tanto de coisa que eu sonhar, do tanto de coisa que eu lembrar dos meus sonhos. Então os símbolos são extremamente importantes para a nossa análise. Você vai anotar os símbolos, as sensações, os cheiros, os sentimentos, tudo isso vai te ajudar no processo de identificação simbólica. E aí, pessoal, uma coisa que eu recomendo fortemente a vocês é de manhã cedo, quando você acordar e for fazer esse registro, você pode fazer ele por áudio também. Eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês um link de uma inteligência artificial que você consegue transcrever os áudios. Então você pode gravar no gravador de áudio do seu celular e depois jogar nessa inteligência artificial, e ela vai te dar tudo transcrito para você depois jogar no seu agente de IA ou no chat GPT, enfim, na ferramenta que você usa para interpretar texto. Você pode também fazer essa análise também usando o livro do Jung, né? Mas é um caminho mais difícil, um caminho mais árduo, né? Você vai ter que estudar previamente para poder fazer essa análise, né? Se você não entende nada de sonhos e símbolos, você vai ter que estudar. Então, eu recomendo fortemente a gente usar essas ferramentas a nosso favor, né? E deixa aqui no comentário também se você tem alguma dúvida, se você já teve algum sonho bacana que você quer compartilhar, alguma perspectiva simbólica ou alguma ideia que se você já organiza seus sonhos e quer compartilhar também a sua forma de organizar os seus sonhos, se quiser dar um feedback também. E na descrição também eu vou deixar o link dos 2 livros para vocês na Amazon, que você também vai acabar ajudando o canal se você quiser contribuir com esse trabalho. Eu fico muito feliz que você tenha ficado até aqui. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. E se fez sentido para você, pode dar um joinha aí, pode se inscrever no canal, que a minha expectativa é continuar criando conteúdo e trazendo conteúdo rico para vocês. Rico de conhecimento, rico do pouquinho que eu sei, né? Eu quero trazer um pouco de conhecimento aqui e poder ajudar e ser ajudado também no processo, né? Que eu acabo aprendendo bastante criando conteúdo. E é isso, pessoal. Um grande beijo no coração de vocês. Tudo de bom para vocês. Que a paz esteja com vocês. Valeu!